Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Itamar, do canal Itatec Invest aqui. Aqui a gente fala sobre investimento e tecnologia e hoje vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, abordar um pouco aí sobre inteligência artificial. Eu fiz algumas aulas, falei alguns momentos com alguns alunos em algumas universidades, levando o tema inovação e trazendo um ponto de tecnologia voltado à inteligência artificial. E o que eu pude observar que por mais que seja um tema que está aí em pauta justamente agora com o ChatGPT, eu pude identificar que isso não é um tema para todo mundo ainda, né? Então não há um conhecimento, referente ao tema aprofundado. Por que isso é importante? Porque isso está no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe. E surgiu até algumas teorias, né, da conspiração ali, que máquinas vão dominar e tudo mais, questão de segurança, e isso é muito importante. Mas eu vou trazer aqui um pouquinho do conceito de inteligência artificial, até para a gente apaziguar o tema. Primeiro que não é um tema novo, né? Nós temos um filme aí do Alan Turing falando sobre uma primeira máquina pensante, né? Uma máquina que com base em matemática, ela conseguiu resolver alguns problemas, né? E encontrar alguns padrões. Então, nós já começamos por esse ponto. Primeiro que ela é um conceito, é uma tecnologia voltada à matemática que busca encontrar padrões em grande volume de dados. E por que isso é importante? Na verdade, ela analisa um grande volume e com isso dá sugestões ali de padrões. Posso citar um exemplo muito claro da Netflix, que analisa como que você está se comportando em uma série para então te dar recomendações de outras séries. A forma como você curte ela, a frequência, a nota que você dá ao final, se gostou ou não gostou, isso é importante para que ela possa recomendar então conteúdos semelhantes e te recomendar então séries e filmes de acordo com o seu perfil. E isso são algoritmos que estão trabalhando por trás para te dar essa sensação de, nossa, isso conecta totalmente comigo. Como eu costumo dizer, né, a tecnologia ela existe para que a gente não se torne robôs. E a inteligência artificial vem para nos ajudar nisso, né, a não nos tornar um robô. Ela traz então meios e formas para facilitar o nosso dia a dia, seja num planejamento financeiro, no gerenciamento de tarefas, ou até mesmo em grande escala, em algoritmos que são utilizados aí pelo Google para entregar anúncios, por exemplo, ou o próprio ChatGPT. Por quê? É uma tecnologia que traz respostas para muitas das perguntas. E aí, né, o ponto é muito mais saber perguntar corretamente para ter um conteúdo de qualidade. Como eu uso no dia a dia, ou como é utilizado, né, no dia a dia, às vezes nós nem observamos isso, mas isso está intrínseco no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. A Siri da Apple é um exemplo de inteligência artificial, a própria Alexa da Amazon, o próprio Google Assistente, são exemplos, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia e que faz isso, ou seja, ele tem por trás ali uma inteligência, né, que é o processamento de linguagem natural, ou seja, ele entende a partir do que você está dizendo para então te dar um caminho, mandar uma mensagem, falar alguma coisa. Então é muito interessante e isso está, de certa forma, no nosso dia a dia. Mas ela tem muitas aplicações também na área um pouco mais complexas. Exemplo, análise de imagem, isso aí tem auxiliado muito, diagnóstico médico. Então, a partir de várias imagens, ela entende o que está se passando ali para poder auxiliar, então, o médico ali em um entendimento sobre o que está ocorrendo com aquele paciente. A inteligência já existe na indústria para identificar gargalos na produção, seja de veículos ou equipamentos, e com isso prever uma manutenção preventiva, né, ou identificar que haja necessidade de uma manutenção preventiva naquele equipamento para que ele não dê problema em determinado momento e engargale toda uma produção. Enfim, as aplicações desse tipo de tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E é um ponto que, por mais que elas existam, elas são dados de tecnologia que nos apoiam, nos auxiliam, né, a uma melhor tomada de decisão. E ela, consequentemente, ali está
como qualquer outra tecnologia, pode apresentar desafios e riscos. Possibilidade de um viés do algoritmo. O que seria um viés de um algoritmo? Situação que em determinado município acontecia, o algoritmo criou essa tendência, mas isso foi no passado e atualmente essa tendência não existe mais, então ele está enviesado, por exemplo, né? A cultura dos dados mudou, esse é um exemplo. E aí o algoritmo, como ele ainda está antigo, ele permanece tendo aquela cultura anteriormente mencionada. E é importante continuar a discussão, o estudo, formas de aproveitar os benefícios e mitigar os riscos, né, que a tecnologia possa trazer para nós, para a nossa sociedade, para nós seres humanos. Uma coisa que eu queria deixar aqui, comente aqui embaixo se esse conteúdo faz sentido para você, se você utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia e tem conhecimento sobre o uso dessas tecnologias aí. Compartilha dicas aqui também, que a gente pode estar depois falando aqui no canal um pouco mais sobre.